Seria a morte algo inesperado? Ou, por outro lado, existiria algum tipo de enigma que poderia ser representado através de um chamado para que nós chegássemos até ela? É isso que nós vamos conversar hoje, aqui em nosso quadro. Então fiquem ligados, porque afinal de contas está começando mais um Vídeo Mistério. Bom pessoal, quem já está acostumado com o quadro aqui no canal sabe que eu vou fazendo uma narrativa enquanto a gente vai apresentando algumas imagens. Porém hoje vai ser um pouco diferente, vou conversar um pouco mais de perto com vocês a respeito de alguns relatos de premonições que eu tive acesso, inclusive na minha família. É um assunto delicado, intrigante e até mesmo, podemos dizer, um tanto polêmico, não é mesmo? Porém, o primeiro, eu vou começar falando a respeito da história de um tio-avô que sequer eu cheguei a conhecer. Afinal de contas, ele faleceu 20 anos antes de que eu viesse para esse mundo. Mas o relato ficou bastante veemente da família, e sempre quando surgem aquelas reuniões para o pessoal conversar no jantar, ou até mesmo histórias meio sobrenaturais, vem à tona esse relato, essa história que eu vou contar para vocês neste momento. Na época ele tinha cerca de 35 anos e tinha ido junto com a família ao velório de um parente. Isso era mais ou menos o ano de 1963, 1964. E o pessoal da minha família disse que ele era muito brincalhão. Ele gostava de fazer piada com tudo. E aquele tipo de pessoa que até mesmo uma tragédia ele transformava numa comédia. Por isso que era normal, por exemplo, apesar de ele ter muito respeito, que ele tivesse ali, por exemplo, um velório, ou então mesmo no enterro, ou então resolvendo uma situação mais séria e estivesse fazendo alguma ironia com aquilo que estivesse acontecendo. Pois bem, voltando lá, era o ano de 1963, e ele estava lá nesse enterro de um familiar, e quando, logo depois que o falecido acabou sendo sepultado, na cidade de São Paulo, todos estavam saindo do cemitério. Não me pergunte qual cemitério era, que eu não sei dizer para vocês agora aqui, ok? Mas diz que tinha um corredor muito grande, claro, como já é tradicional, né, pessoal? Quando nós falamos a respeito de cemitério, da saída, e cheio de árvores também, o que é muito comum. E quando eles estavam exatamente caminhando para sair do cemitério, nesse corredor, o chapéu dele, ele estava usando aqueles chapéus, sabe, tipo gordo e magro, a gente chama, se não me engano, de chapéu coco. O chapéu dele enganchou na árvore desse corredor do cemitério e ficou preso lá. Ele, tipo assim, sabe, pegou, e você ainda tem 3, 4 passos aí que você nota que ficou lá atrás. E como ele era muito brincalhão, como eu disse ainda há pouco para vocês, diz que ele disparou uma ironia, como já era de costume dele, né? Ele falou assim: olha pessoal, tá vendo só? O próximo vai ser eu. Por isso que o chapéu ficou enganchado ali, né? O cemitério está me chamando. O curioso é que exatamente 2 semanas após esse ocorrido, ele acabou falecendo num acidente de automóvel na rodovia Mogi Dutra. Ele estava voltando num baile de carnaval, de madrugada. O motorista do táxi que ele estava perdeu o controle, o carro acabou rolando a ribanceira e ele faleceu imediatamente. E esse é um relato de premonição que eu tenho que dizer para vocês que marcou demais, pois ele é sempre comentado dentro da minha família. Será que ele estava simplesmente brincando, ou seria de fato a morte que estaria lhe chamando, como ele mesmo disse? Já o outro relato vem do ano de 1983 e foi me contado por uma amiga, e eu acho uma história muito interessante, até um pouco parecida com essa do meu tio-avô, que eu contei ainda há pouco para vocês. Aconteceu na cidade de Sorocaba,
e essa minha amiga estava no velório de uma priminha dela que tinha falecido com cerca de 10, 11 anos na época, pelo motivo de desidratação. Todos estavam ali, envolto do caixão, como, claro, né, já é normal num ambiente como esse, muito tristes, né, como não haveria também de ser diferente, quando alguns familiares combinaram de deixar por alguns minutos a sala do velório para que fossem tomar um café numa lanchonete ali próxima. E existia próximo à sala uma saída por um corredor lateral, que era bem grande, por sinal, também esse corredor, e escuro, acima de tudo. Ela lembra que ela saiu com mais uma tia, o tio dela e mais alguns amigos que estavam exatamente por esse corredor. E o que acabou acontecendo foi o seguinte: exatamente essa tia dela ficou por último, na hora de passar por ali. E ela relata o que aconteceu foi o seguinte: quando chegou na vez da tia dela passar pela porta que dava acesso para a rua, a porta fechou repentinamente. Veio um vento do nada. E todos acharam muito estranho aquilo, porque era um dia normal, um dia que estava fazendo muito calor, inclusive, não tinha chuva, não tinha nenhum tipo de ventania, e esse vento ele soprou do nada e acabou fechando a porta exatamente na cara da tia dela. Tudo bem, ao contrário do relato anterior, ninguém fez piada, ninguém absolutamente riu da situação, afinal de contas estavam todos muito tristes naquele velório. Mas o curioso é que essa tia dela veio a ter um ataque cardíaco uma semana depois deste acontecido. Eu acho essa história também intrigante, até certo ponto amedrontadora. A partir do momento que ela me contou, eu pedi para que ela me contasse novamente esses dias para que eu pudesse estar trazendo para vocês aqui no vídeo Mistério. Seria também outra premonição. Já o outro relato veio também através de uma outra amiga minha, que reside na mesma cidade que eu, aqui no interior de São Paulo, e ela disse que ficou muito marcado, pois ela tinha na época 27 anos e tinha 2 irmãos gêmeos. E esses meninos na época tinham cerca de 7, 8 anos. Era mais ou menos o ano de 1987, 1988, quando aconteceu. Ela disse que ela costumava dormir, mas não tinha sonhos. Isso é muito normal. Pessoas que não sonham, ou mesmo algumas que não se lembram dos sonhos. Porém, durante mais ou menos o mês de junho, julho, de um desses 2 anos aí que eu disse para vocês, 83, 87, 88, ela disse que acordou muito assustada, pois ela não só se lembrava do sonho, como ela também lembrava que tinha sido um terrível pesadelo. Ela acordou suando frio, gritando, inclusive, pela casa, que ela sonhava que uma mulher de uma aparência muito feia, parecia até uma bruxa, segundo ela, levava os irmãos dela, né, que eram garotinhos, eram crianças na época, forçados, os arrastando pela mão. E ela disse que ficou assim, imensamente traumatizada com aquilo, pois disse que o sonho, na verdade, ele pareceu ser muito real, e para uma pessoa que até então não conseguia nem lembrar do que sonhava e dizia que não tinha sonhos, ter tido uma experiência dessa, né, com 27 anos, ela jura até hoje que ela nunca se lembrava até então dos sonhos. Hoje ela disse que já é um pouco mais normal, ela consegue se lembrar de algumas coisas, mas até então não. Pois bem, vocês já devem estar imaginando mais ou menos aonde que isso vai terminar. Cerca de uns 2 meses depois, os 2 irmãos dela foram pescar com um tio em uma represa, e os 2 meninos, juntamente com o tio, acabaram morrendo afogados. O que acontece é que os 2 meninos acabaram nadando, né, indo muito além do que era permitido,
dentro daquela represa, e o tio, vendo o desespero dos dois meninos, acabou se atirando e acabou também morrendo junto com os dois garotos, né, que tinham em torno de 6, 7, 8 anos na época. Foi uma tragédia já muito grande. Eu até não estou citando o nome dela aqui, porque é algo que até hoje ela lembra com muita angústia, e ela associa muito com a questão do sonho que ela teve com essa velha macabra que levava os irmãos dela. E aí também fica a pergunta: teria sido uma premonição apresentada não às vítimas, mas sim para um familiar? Já o outro caso de premonição vem através de um relato de um amigo meu que já me contou isso daí já há cerca de uns 15, 20 anos atrás, e ficou muito marcado também dentro da minha memória. Corria mais ou menos o ano de 1991, 1992, quando numa periferia de uma escola do interior de São Paulo, tinha muito essa questão do bullying, como tem hoje, mas eu lembro que nessa época eu também era garoto, era muito mais efervescente a coisa. Tinha aquela coisa não só dos apelidos, como de uma determinada galerinha, né, costumar zoar a outra, passar trote, até bater. E foi exatamente num destes episódios que um garoto, na época de 12 anos, acabou apanhando na escola de uma gangue que tinha um garoto lá dessa gangue que, para vocês terem uma ideia, né, ele era chamado de Labareda. Só para vocês terem uma ideia, né? Por que Labareda? Porque ele era ruivo, né, cheio de sardas assim. Diz que o moleque era um terror na escola. Ele aprontava com todo mundo, ele zoava mesmo, e numa dessas que ele foi zoar com esse garoto aqui do relato, ele acabou exagerando um pouco e chegou a machucar o garoto. Depois teve aquela questão das mães que eram chamadas da escola, não sei se hoje continua dessa forma ainda, para que fosse feita uma acariação, né? Ou seja, a mãe do que agrediu com a mãe do que foi agredido, e a diretora passando aquele sermão, etc e tal, né? Eu acredito que hoje funciona ainda desta mesma forma. E o que aconteceu é que a mãe do garotinho que foi agredido, né, pelo tal Labareda aí, que já tinha na época 14, 15 anos, e o outro garoto era mais novo, tinha 12, 13, a mãe do garoto agredido, ela não se continha, né? Mesmo a mãe do Labareda, que estava lá, fazendo ele pedir desculpas, dizendo que não aconteceria mais, a mãe do garoto, inclusive, queria bater no agressor do filho ali. Tamanho foi o clima disso que aconteceu na época. E esse meu amigo que me contou esse relato, ele disse que ele participou, porque ele foi meio que a testemunha, né? Ele era garoto na época, ele tinha 13 anos, ele foi meio da testemunha que serviu lá na diretoria, que viu juntamente com o resto da escola os ocorridos. E ele disse que a mãe do garoto agredido, ela colocou o dedo na cara do então Labareda e falou assim: você não presta, você vai morrer. Você vai morrer. Entenderam aquilo até como uma ameaça, né? Ela falou assim: Deus há de punir você, castigar você, e você vai morrer. Né? Diz que foi uma coisa assim que marcou, porque ela não falou assim, tipo assim, sabe? Tomara que você morra, sabe? Você não presta para nada e tal. Ela colocou o dedo em riste no nariz do garoto, e muitos entenderam até aquilo como uma ameaça, né? Talvez nos dias de hoje daria até um boletim de ocorrência, não sei. O fato é que passou-se cerca de 3 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, 3 meses, e de fato o tal garoto aí, o Labareda, diz que pegou uma infecção pulmonar que acabou se desencadeando uma terrível pneumonia, e ele morreu aí com 14 anos e meio, 15 anos, e com uma doença que ninguém absolutamente conseguiu explicar direito o que era, que eventualmente poderia ter causado aquela pneumonia, pois até então era um garoto que, apesar de que ele era muito pinta brava, ele gozava de uma saúde perfeita. Então aqui nesse caso
teria sido uma premonição seguida de uma praga, por exemplo? Já esse último relato que eu vou contar aqui, eu li na época, numa reportagem que saiu, se eu não me engano, no jornal Estado de São Paulo, lá no final dos anos 90, que dizia o seguinte: o garoto que anunciava sua morte. Tratava-se de um menino de aproximadamente 5, 6 anos, que vivia na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e disse que o garoto falava a respeito de coisas que, para a idade dele, não correspondia ao conhecimento e à inteligência que uma criança daquela idade poderia estar relatando aquilo. Ele falava de coisas, por exemplo, como o fim do mundo. Por outro lado, ele falava a respeito de pessoas da família que tinham morrido. Ele falava também a respeito de coisas que iriam acontecer no futuro, assim, sem muita especificação, mas o pessoal da família achava algo muito cabeça para um menino daquela idade, que mal tinha aprendido a falar direito até então. Mas o que começou a chamar muita atenção foi que na época, ele com 5 anos, ele falava para os pais que ele iria morrer com 6 anos. Ele falava assim até num tom melancólico para os pais, que achavam aquilo terrível e mudavam de assunto, sabe? Do tipo: ah, menino, vira essa boca para lá, para de falar besteira. E diz que o garoto, ele até se entristecia quando ele falava disso. Ele falava assim: olha, mãe, sabe o filme que a gente acabou de assistir, que tem um homem que morre? Eu também vou morrer, né? Quando eu tiver 6 anos, depois do meu próximo aniversário, eu não vou estar mais aqui com vocês. E isso era uma coisa assim muito, sabe, pesada para uma criança dessa idade. E de fato acabou acontecendo exatamente como o menino dizia. Quando ele tinha cerca de 6 anos e meio, ele estava brincando daquela brincadeira que era muito comum, né, que a gente fazia de pega-pega. Nem sei também se existe isso hoje. Pega-pega, esconde-esconde. Tá? É exatamente isso. Ele estava brincando de pega-pega, esconde-esconde com os amigos, quando ele tropeçou e bateu com a cabeça no muro. Foi assim uma batida muito forte, que ele ficou inconsciente por algumas horas e depois veio a falecer exatamente e lamentavelmente com 6 anos. Esse eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um caso de premonição que até arrepia quando a gente fala. Acho que de todos que nós contamos até o momento, é sem dúvida nenhuma o mais intrigante. Talvez deva ter alguma coisa aqui na internet, eu não procurei ainda, mas se eu achar eu vou linkar aqui. O título da matéria é exatamente isso: o garoto que previu a sua morte, né? O garoto que acabou prevendo a sua morte, desculpem, né? A matéria é mais ou menos do final dos anos 90. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Eu procurei fazer esse vídeo bem assim, direto, tá? Pra gente ser até um pouco mais natural dos outros vídeos que a gente faz com narrativa, etc e tal. E também peço a vocês que participem aqui nos comentários, se vocês conhecerem algum outro caso de premonição, para quem sabe a gente possa fazer um vídeo a respeito disso. E acima de tudo é muito importante a participação de todos vocês. E por hora, eu só tenho a dizer para todos que foi um grande prazer poder estar falando com todos vocês mais uma vez. Um grande abraço. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.